A paz do Senhor Jesus. Nossa meditação de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 26, que diz assim: E se Satanás se levantar contra si mesmo e estiver dividido, tampouco poderá subsistir. Antes chegará o seu fim. É o que eu estou falando já há algumas meditações. O reino das trevas é organizado. Eles têm patentes, eles têm hierarquia, eles atuam de forma organizada. Geralmente não se atua sozinho. A Bíblia nos ensina, né? Quando vem um, ele chama mais 7. Existem principados, potestades, hostes malignas que operam nas regiões celestiais. São organizados, não são divididos. E se você pegar um episódio que está lá em Gênesis, lá no comecinho, chamado Torre de Babel, você vai ver que aquelas pessoas se uniram para construir uma torre que chegasse até ao céu. E Deus, quando viu aquilo, ele desceu para dividir eles, para dividir as línguas. Antes era uma só língua, agora divide. Antes era um povo habitando no mesmo lugar, agora divide. Porque a união, ela conquista. Quando as trevas se unem, eles conquistam. E muitas vezes nós ficamos brigando dentro das igrejas. Em vez de nós nos unirmos em oração, vamos fazer uma vigília, jota todo mundo aqui, 5 igrejas, junta aqui, vamos fazer uma vigília. Na próxima semana na tua igreja, na outra, vamos se unir. Não, a gente está em divisão. Eu não levo as minhas ovelhas para outra igreja com medo delas quererem ficar lá, gostar, né, tal. Aquela igreja tem um louvor bonito, aqui a nossa ainda não tem. Lá o pastor é profeta, aqui o pastor é de ensino, a pessoa vai lá, vai ver, vai querer ficar. Nós nos dividimos enquanto o reino das trevas está unido, forte, organizado e avançando. Avançando, é leis de aborto que eles conseguem deixar o aborto livre. É tanta coisa que muitas vezes nós não percebemos, porque nós não estamos olhando com o olho espiritual, a gente está na carne. Mas Jesus, ele está falando, ele está sendo bem claro. Se Satanás levantar contra si mesmo, é o fim dele. Ele não vai fazer isso. Ele não vai se levantar contra si, muito pelo contrário. Ele está se unindo, ele está juntando forças. Aumenta grandemente o número de satanistas, de feiticeiros, macumbeiros no mundo inteiro. Pessoas espíritas que consultam mortos. Esses fazem parte do time de Satanás, dessa organização. E ele vem através de engano. Mas eu sou lá espírita de mesa branca. Satanás engana, eles estudam até a Bíblia. Coisa do capeta, coisa de demônios. Essas pessoas estão sendo enganadas, estão cegas. E Satanás, ele vai se unindo. Aí aqueles que já são um pouquinho mais para lá, já estão lá no candomblé, já estão na quindama, estão oferecendo sacrifícios, animais. Daqui a pouco é satanista, oferece sacrifício humano, não sei o quê. O reino das trevas é organizado e ele cresce. Cresce porque nós não estamos parando as obras do diabo. Jesus nos chamou para desfazer as obras do diabo. E sabe como que nós vamos desfazer? Jesus, ele chega ao ponto de falar assim: vós fareis obras maiores do que eu fiz. Oh, glória! É bonito, né? Ele não está falando você vai fazer obra maior que ele. Não. Ele nunca falou isso. Ele falou vós. Nós, unidos, juntos, como um corpo de Cristo, faremos obras maiores do que ele fez. Sozinho ninguém faz nada. Agora, quando nós nos unimos, nós conquistamos. A união conquista. A união traz a força, a união traz conquistas. E nós precisamos nos unir cada vez mais. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.